Letra C do número 67. Você tem duas equações. Ó, eu vou isolar esse menos y aqui, porque o y tá sozinho, né? Acompanhado apenas do 1. E aí, peguei a minha primeira equação, vou reescrevê-la aqui, deixando o y isolado. Então, vai ficar menos y, traz o sinal junto do y, tá? É igual a 3, mais 2x vem para o outro lado, menos 2x. Como eu isolei a letra, mas é o oposto dela, então eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1 para que ela fique positiva. Então, vai ficar assim, ó, y que é igual a 3, era positivo, então vai ficar negativo, e o menos 2x vai ficar mais 2x, tá? Isolei, mantenho ela aqui, reservo, vou para a segunda equação, que eu já escrevi aqui. Aonde tem y, vou colocar esse valor. Então, vai ficar assim, ó, 5x mais menos 3 mais 2x ao quadrado, que é igual a 1, tá? Aqui é uma soma elevada ao quadrado, então a gente pode aplicar ali, né, a regrinha lá dos produtos notáveis. Se você não lembra, aplica a distributiva. Então, vai ficar 5x mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12x, mais o quadrado do segundo, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, tá? Já posso pegar esse mais 1, passar para o outro lado como menos 1 e igualar a zero. Nesse momento, vou reduzir os termos semelhantes. Não tem ninguém semelhante a 4x ao quadrado, então eu vou repetir ele aqui. 5 vai tirar 12, então vou ficar devendo 7x. Mais 9 com menos 1 vai ficar mais 8, que é igual a zero. Equação do segundo grau, completa, vou calcular aí delta. B ao quadrado, né? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, vai ficar delta é igual a 49, menos com mais menos, menos com menos, menos com mais menos, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 8, 128. Aí agora eu vou subtrair. Quando eu fizer 49 menos 128, vai dar delta igual a menos 79. Vocês se lembram? Quando o delta é menor do que zero, nem precisa continuar, né? Que a nossa equação não terá solução, logo eu não tenho solução para o sistema, tá? Então, eu vou escrever aqui que não existe aí solução deste sistema, tá? Porque delta foi menor do que zero. Letra D. Aqui na letra D, se você isolar o y que está sozinho, ele está ao quadrado, tá? E as demais variáveis, ó, estão acompanhadas aí de coeficientes diferentes de 1. Então, fica a seu critério ver o que você vai isolar. Eu vou isolar o x, tá? Os sistemas anteriores eu até fiz pelo método da substituição, mas a gente também pode fazer pela adição, tá? Nesse caso aqui, como vai resultar em MMC, eu posso fazer também pela comparação, tá? Vamos ver aí se vocês vão lembrar. Ó, tem aqui a equação 1 e tenho a equação 2. Eu vou isolar o x, tá? Então, na equação 1, vai ficar assim, ó. 3x menos y ao quadrado, que é igual a 4. Se eu vou isolar o x, vou deixar ele aqui. Vai ficar 4 mais y ao quadrado. Passo o 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. 4 mais y ao quadrado dividido por 3. Aí eu até posso pegar a equação 2, ó. Vou escrever ela aqui. 3x mais 2y, que é igual a 3. E aí eu posso substituir. Aonde tem o x, eu coloco esse valor que tem aqui. A gente até pode fazer, ó, eu falei que eu ia fazer pela comparação, mas a gente até pode fazer substituindo, porque eu vou multiplicar por 3 e eu estou dividindo por 3, então vai dar pra gente cancelar. Ó, 3, vou abrir parênteses, 4 mais y ao quadrado dividido por 3. Fecho parênteses, repito o restante. Mais 2y, que é igual a 3, tá? Ó, tô multiplicando por 3. Tô dividindo por 3, eu posso cancelar. Vai sobrar para mim o 4 mais y ao quadrado mais 2y, que é igual a 3.
Aí eu já posso até passar, vou passar de uma vez, ó. Esse 3 positivo que está aqui para o outro lado, para antes do sinal de igual. Então, ele vem negativo e vou igualar a zero. Então, eu vou ter y ao quadrado mais 2y, 4 tirou 3, mais 1, que é igual a zero, tá? A equação do segundo grau. Então, eu vou calcular delta, b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 4 menos 4. Então, delta é igual a zero. Vocês se lembram? Quando delta é igual a zero, a gente tem duas raízes, mas elas são iguais. Então, eu vou calcular agora as minhas raízes, ó. Y, né? É igual a menos b, então, menos 2, mais ou menos raiz de zero, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, o meu y1 vai ser igual ao meu y2, que é igual a menos 2, mais ou menos zero, né? Dividido por 2. Quando eu divido menos 2 por 2, eu vou ter menos 1. Então, eu tenho duas raízes aí, mas vai ser igual a menos 1 todas as duas. Aí, feito isso, você vem para cá e vou substituir. Para y igual a menos 1, o que nós vamos ter, né? O x igual a 4 mais menos 1 ao quadrado, tá? Tô pegando a equação que tá aqui para substituir. Dividido por 3. Então, x é igual a 4, menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Mais 1 dividido por 3. Então, o x vai dar 4 mais 1, 5, 5 terços. Como aqui as raízes são iguais, eu só preciso calcular uma vez. Então, a minha solução, meu par ordenado aí vai ser, ó, quando o x for 5 terços, o y vai ser menos 1, tá? Letra E agora, nono ano. Para que não ficasse muito extenso, né, eu ir resolvendo todos eles, eu fiz a letra E e a letra F, vou explicando, tá? Mas se por acaso vocês não entenderem, pode estar sinalizando, porque aí eu gravo um videozinho desenvolvendo para que todos possam entender, tá bom? Então, aqui, ó, eu isolei, tá vendo? Eu peguei a segunda equação, que é essa aqui de baixo, aí isolei o menos y, fiz a mesma coisa daquele anterior, ó, como o y era negativo, eu multipliquei por menos 1 para que ele ficasse positivo, tá? Feito isso, eu guardo essa minha equação aqui isolada e vou para outra equação, que nesse caso é a equação 1. Repeti a equação 1. Aonde tinha y, eu coloquei o valor aqui que eu encontrei, estava elevado ao quadrado, então ou você aplica distributiva ou você faz, né, aquele processo prático do produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Peguei o mais 4, já passei para o outro lado, ó, antes do sinal de igual, como menos 4. Tá? Aí depois que eu organizei e reduzi os termos semelhantes, eu vi que era uma equação incompleta. Eu só tinha o coeficiente A e o B. Então, eu resolvi ela como incompleta, quando você coloca o fator comum em evidência. E sempre que você faz dessa forma, uma das raízes vai ser igual a zero, né? Então, ó, x é igual a zero, ou 9x menos 10 que está aqui é igual a zero, porque é um produto cujo resultado é zero. Então, aí eu encontrei a minha primeira raiz, ó, o x1 foi igual a zero e o meu x2 foi igual a 10 nonos. Não dava para simplificar, parei aqui, vim para cá para descobrir o valor do y. Para x igual a zero, peguei a equação que estava aqui e substituí, ó, menos 2 mais 3 vezes x ficou 3 vezes zero. E aí encontrei que o y é menos 2. Então, quando x for zero, o y vai ser menos 2. Foi o que eu escrevi aqui, ó, na solução do meu sistema. Depois fiz com a outra raiz, que foi 10 nonos. Quando x for 10 nonos, aí eu peguei a equação que estava aqui isolada e substituí. Aonde tinha x, ó, coloquei 10 nonos. 3 vezes 10, 30, repeti o 9. Nesse caso aqui a gente precisa tirar o MMC, né? E aí encontrei 12 nonos. Simplifiquei por 3, encontrei 4 terços. Então, quando o x for 10 nonos, o y vai ser 4 terços. Tá? Lembrando que aqui eu resolvi como uma equação incompleta, mas se você não lembrar e quiser usar delta, fórmula de Bhaskara, sem problemas, tá? É só onde estiver lá que substituir na fórmula o coeficiente C, você vai colocar que é zero, porque você não tem o C ali. Letra F agora, ó. Todas aqui as minhas letras estavam acompanhadas, né, de coeficientes numéricos diferentes de 1. Então, eu isolei o x. Tá? Então, peguei a minha primeira equação, repeti ela aqui, isolei o x,
repeti o 1, o mais 2 passou para o outro lado como menos 2, o 3 que estava multiplicando veio para o outro lado dividindo. Feito isso, mantenho ela aqui, vou pegar a equação 2. Peguei a minha equação 2 da forma como estava aqui, aonde tinha x, eu substituí pelo valor que eu isolei, tá? Só que nessa aqui a gente não pode fazer igual a outra, que estava multiplicando por 3, estava dividindo por 3, a gente cancelou. Porque esse x aqui, ele está elevado ao quadrado. Então, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, ele fica 9. Então, eu não posso cancelar 9 com 3, eu posso simplificar, tá? Então, eu desenvolvi o produto notável, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes 1, 2, vezes 2y, 4y, quadrado do segundo. 3 vezes 3, 9. Desenvolvi o produto notável, elevei o 3 ao quadrado. Repeti o restante. Depois que eu fiz isso, aí eu pude simplificar, ó. Eu dividi aqui por 3, que deu 1, não precisei de colocar, e dividi esse 9 aqui por 3. Então, ficou 3 aqui para mim, tá? Depois de simplificado, ó, repeti o restante. Aí eu tenho aqui frações com denominadores diferentes. Aqui é 3 e aqui é 1, certo? Tirei MMC e encontrei aí as frações, né, os valores equivalentes, ó. 3 dividido para 3 vai dar 1, então isso aqui tudo eu repeti. 3 dividido para 1 deu 3, 3 vezes 2, 6, 6y ao quadrado, 3 vezes 5, menos 15, igual a 0. Posso cancelar o denominador agora, né? Todo mundo sendo dividido por 3. Encontrei essa equação aqui do segundo grau. Como são múltiplos de 2, todos os coeficientes, então eu simplifiquei por 2, para ter uma equação menor aí, para estar fazendo a conta. Calculei o valor de delta, né? Coeficiente A, B e C. Delta foi positivo, então eu tenho duas raízes diferentes. Aí eu encontrei o meu x1, que deu 7/5. Aqui eu fiz direto, tá? Por conta do espaço. X não, y, né? Y1 deu 7/5 e o meu y2 deu menos 1, tá? Depois que eu encontrei os valores de y, lembre-se, trata-se de um sistema, então eu ainda preciso encontrar o valor de x. Então eu voltei para cá, ó. Para y igual a 7/5, que foi o primeiro valor que eu encontrei. Peguei lá a minha equação que eu havia isolado e vou substituir. Aonde tem y, eu vou colocar 7/5. Então, ficou 1 menos 2 vezes 7/5, tudo isso sendo dividido por 3, que é o que está aqui. Aí eu multipliquei, ó, 2 vezes 7, 14, 5 vezes 1, 5. Lembrando que primeiro eu resolvo a operação que está aqui em cima para depois dividir por 3. Por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? Mas dividir por 3... Vocês vão se lembrar, qual é a regrinha de divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de escrever 3 ou 3 sobre 1? É escrever 1 sobre 3. Eu inverti, aí aqui, ó, tirei MMC, né? Vou botar 1 aqui embaixo, entre 1 e 5. Aí fiz 5 dividido para 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido para 5, 1. 1 vezes 14, 14. 5 menos 14, menos 9, vezes 1/3. Menos 9 vezes 1, menos 9. 5 vezes 3, 15. Menos 9 15avos, simplifiquei por 3 e encontrei menos 3/5. Então, ó, quando o meu x for menos 3/5, o meu y vai ser 7/5, tá? Tem a resposta aqui embaixo, ó. E fiz agora com a minha outra raiz aqui, o y2, menos 1. Para y igual a menos 1. Peguei lá a equação que eu havia isolado, aonde tem o y, eu coloquei menos 1. Então, ficou 1 menos 2 vezes menos 1. Aí, menos com menos ficou mais, né? 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, quando o x for 1, o y vai ser menos 1. Tá ok? Então, ó, façam a correção, completem aí a apostila. Esse foi o último assunto, né, desse caderno 1 aí. Fiquem atentos, porque até sexta-feira eu tô aceitando aí as atividades, né? Mesmo que você não tenha entregue na semana, na sexta-feira, completa a apostila e me envia. Ela não tá valendo só meio ponto, tá? Aquele meio ponto é quando a gente está em sala de aula, acompanhando todas as aulas. Agora, os assuntos, né, abordados a cada aula, eles estão valendo muito mais do que isso, tá ok? Então, não deixe de completar e me enviar, tá? Um abraço a todos.